Aleluia. É dia de muita alegria poder estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Confesso que estou apreensiva, porque depois da palavra de ontem, né? Como Deus usou aquela leitura. Em primeiro lugar, eu quero louvar e agradecer a Deus, porque se hoje estou aqui, de pé, trazendo a palavra, que é uma responsabilidade muito grande, é porque Deus me sustentou e me trouxe até aqui. Também quero agradecer pela vida dos meus líderes, missionária Márcia, evangelista Magna, porque confiaram no meu potencial de estar podendo ministrar a palavra de Deus aqui. Se não fossem eles nos ajudando, nos levando para o monte, acordando cedo dia de domingo, para estar buscando a Deus, com certeza essa festa linda não estaria acontecendo nesta noite. Primeiro Deus e depois eles, que foram os que ficaram ali, orando e nos ajudando. E irmãos, eu peço que vocês fiquem de pé rapidamente e abram a Bíblia de vocês comigo no livro do princípio, no primeiro livro da Bíblia, livro de Gênesis, no capítulo 37, a partir do versículo 18. Capítulo 37, a partir do versículo 18, amém? Quem achou, diga amém. Amém. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Deixa eu repetir aqui, esse é o último aqui. E veremos o que será de seus sonhos. A igreja pode sentar. Aleluia. Irmãos, o texto, os versículos que acabamos de ler, falam-nos da história de um grande sonhador da Bíblia. Todos aqui somos conhecedores e conhecemos a história de José. Quem aqui nunca ouviu alguém pregando sobre a vida de José? Só que quando o irmão Magno falou que seria eu que estaria ministrando a palavra no último dia de festividade, eu perguntei ao Senhor: Senhor, o que é que o Senhor quer que eu fale naquela noite? E Deus colocou no meu coração, e Deus falou comigo, porque qual é o jovem que não tem um sonho? Qual é o jovem que não tem uma perspectiva de vida melhor, que almeja alcançar algo? Qual é o jovem que de repente pode ter uma frustração por um objetivo ainda não alcançado? E Deus falou comigo que Ele iria falar através da palavra dele. Aleluia. E irmãos, no decorrer que nós vamos lendo a história, nós vamos aprender e saber que José era filho do patriarca Jacó. E José era um dos filhos que Jacó mais amava. Não que Jacó não amasse seus outros filhos, porque Jacó tinha 12 filhos. Mas era porque havia algo de diferente na vida de José. Sempre há algo de diferente na sua vida. Todo pai e mãe que sabe que sempre tem um filho que tem alguma coisa de diferente, de especial. Ou é mais bagunceiro, ou eu tenho mais quietinho. Sempre tem características diferentes, personalidades diferentes. E assim não era diferente na vida de José. José, ele tinha algo de diferente que chamava a atenção do seu pai. E ali, Jacó mandou fazer com que fizessem uma túnica. E a Bíblia nos descreve que a túnica era de várias cores. E a Bíblia, quando eu li e vi que Jacó mandou fazer, me chamou a atenção. Por que ele não comprou? Porque há uma diferença em você comprar e você mandar fazer. Qual é a diferença? Você vai numa loja, você compra. Eu posso ir na loja e comprar igualzinho seu, da mesma marca, do mesmo estilo, da mesma cor, da mesma forma. Agora o vestido das meninas aqui foi mandado fazer sob medida, cada um tem o seu. O meu não cabe na Narinha, nem o da Narinha cabe na Luana, porque é sob medida, é exclusividade delas. Aleluia. Sabe o que Deus falou comigo? Que aquilo que Ele deu para você é exclusividade sua. É teu e de mais ninguém. O que Ele deu para você é teu, não é do teu irmão. Não tem como teu irmão querer pegar algo que é teu, porque Deus fez exclusivamente para você. E a túnica não era diferente, a túnica foi exclusividade de José. Aleluia. E ali, quando seus irmãos
irmãos viram que Jacó estava dando uma túnica diferente, porque só José tinha aquela túnica, seus irmãos começaram a invejar ele. E muitos pensam que os seus irmãos começaram a invejar depois que ele sonhou. Não, começou quando ele recebeu a túnica de seu pai. Aleluia! Oh, meu Deus! Quando você tem algo diferente, já começa a incomodar quem está do teu lado. É. Só porque você quer orar, porque você quer buscar, você já começa a incomodar. E ali naquele momento, na Bíblia não diz, mas os estudiosos dizem que teve um momento que os irmãos de José se reuniram e começaram a perguntar por que é que ele tinha e eles não tinham. Muitas das vezes é assim, as pessoas perguntam por que você tem e por que ela não tem. As pessoas começam a se irritar porque você consegue fazer, elas não conseguem fazer. É porque Deus deu cada um o seu dom, cada um tem que ficar na sua chamada. Se você canta, você tem que cantar. Se você não canta e queria cantar, pede a Deus, mas se Deus não te deu é porque não é teu chamado. Às vezes teu chamado é pregar, às vezes teu chamado é ficar ali na portaria. O importante é estar fazendo a obra de Deus. Não importa de que maneira, porque aqui na casa de Deus não tem ninguém maior do que ninguém, somos todos. Glória! E ali no decorrer, os irmãos ficando com inveja de José, e José teve um sonho. E José se reuniu com seus irmãos e falou: olha, prestem atenção, eu sonhei e tive um sonho. E ali ele fala o sonho que ele teve sobre os feixes. E ocorreu que passaram-se os dias. E José, reunido com seus irmãos e agora com seu pai também, ele vai dizer que teve outro sonho, para pedir que o escutem. Ele fala: ouça o que eu vou dizer para vocês. Olha o que eu sonhei. Eu sonhei que havia 11 estrelas, o sol e a lua, e se curvavam diante de mim. Agora Jacó, seu pai, vai tomar a palavra e vai dizer, e vai começar a entender. No versículo 11 diz que ele começa a entender que as 11 estrelas significavam seus irmãos. Mas agora, o sol e a lua, o próprio pai se curvar diante do filho. Porque na ótica humana, é impossível o pai e a mamãe prestar obediência ao filho. Mas na ótica espiritual, Deus faz um menino ensinar o doutor. Aleluia! O prisioneiro virar governador. Glórias a Deus Deus! faz o menor ensinar o maior. Verdade! Deus pega quem está lá embaixo e coloca lá em cima. Deus faz a roda girar. Aquele que te humilhou vai ter que te ver exaltado. Deus faz coisas que, de repente, pelas situações adversas que passamos na nossa vida, nós pensamos que não vai acontecer. Mas Deus faz um reviravolta na nossa vida, porque Ele conhece o nosso interior. Aleluia! E ali naquele momento, os irmãos de José começaram a invejar ele mais ainda. E ali se passaram os dias, e Jacó, seu pai, teve uma certa feita, que pediu que José fosse até os seus irmãos em Siquém, ver como seus irmãos estavam e como o rebanho que eles apacentavam estava. E assim José fez. Foi até Siquém em procura dos seus irmãos, para poder ver como seus irmãos estavam. Só que no meio do percurso ele se perdeu. E ele se encontrou com um varão. E perguntou se aquele varão não tinha visto seus irmãos. E ele disse que ele ouviu eles dizendo que estavam indo para Dotã. E assim José foi ao encontro de seus irmãos. Deus, aleluia. Só que eles chegando perto, seus irmãos o avistaram de longe. E antes mesmo que José chegasse até o lugar, eles já começaram a conspirar contra ele. Deus do céu! Sabe por quê? Porque tem muitas pessoas que falam mal de você por trás, porque não tem a capacidade de falar na sua frente, porque é covarde. Aleluia. Os irmãos de José falaram por trás, conspiraram por trás. Sabe por que eles não falaram na frente? Porque sabia que Jacó iria tomar as dores de José. Mistério, Jesus! Fala pro teu irmão que está do teu lado, sempre tem um que cuida de você e toma as tuas dores. Sabe quem ele é? É aquele que fecha a boca do leão. É aquele que abre a boca dele pro povo de Israel passar. Bendito! É ele que te defende. Amigo É ele que verdadeiro! vai te guardar. Amém. Oh, Espírito da verdade! Aleluia. Glória a Deus. Não foi diferente na vida de José. Naquele momento, quando José chega perto, os seus irmãos falaram: vamos lançá-lo numa cova, vamos matar, olha a morte. Vamos
matá-lo e lançar numa cova, ocultação de cadáver. Queriam ocultar o cadáver dele. Jesus! E vamos dizer que uma besta fera o comeu. Olha a mentira. É, Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus. Aleluia. Jesus. Aleluia. José chegando ali, os seus irmãos iriam matar ele. Só que Rubens falou, peraí, não podemos matar. Sabe por quê? Porque ele é nosso irmão. Ele é sangue, o mesmo sangue que corre na veia dele é o mesmo que corre na nossa. Aleluia. Sabe por que a decepção dói? Porque ela nunca vem de um estranho. Jesus. A decepção sempre vem daquele que ora junto contigo. Aquele que está do teu lado indo para o monte. Já Aquele entendi. que está do teu lado na consagração. Olha aí! Aquele que se fez teu amigo, irmão. Varão que me guarda. Por isso que a decepção dói, porque ela nunca vem de um estranho. Nunca vai vir de uma pessoa que você não faz falta para você. Mas aquela que você confia tanto, que você conta tanto os seus problemas. Cuidado para quem você tem contado os seus sonhos. Estão doidos para te devorar. Estão doidos para te devorar. Cuidado. Fecha mais a tua boca. Você tem um sonho, Deus realiza. Realiza sim. Mas você também tem que vigiar e fazer a sua parte. Conversa somente com Ele. Ele é teu melhor amigo. E ali naquele momento, eles pegaram e falaram assim, então vamos jogá-la numa cisterna. Só que preste atenção, irmãos. Antes de seus irmãos pegarem ele e jogarem ele numa cisterna, eles pegaram a túnica de José e mancharam ela de sangue. Vão dizer até que você pecou sem você ter pecado. Vão tentar manchar as suas vestes sem você ter feito nada. Deus que está no céu. Ele tenta rasgar a tua imagem. Varão que me Ele tenta fazer guia. porque pensam que você é uma coisa que você não é. Santo, santo E ali é o naquele Senhor. momento, quando eles pegam a túnica, eu vejo que a túnica era a referência de José. A túnica era a forma de reconhecerem José. Aleluia. Quer ver uma coisa? Quando você vê um policial de longe, você reconhece ele por causa do quê? Da farda, né? Você vê que ele está ali fardado, você sabe que é um policial. Quando você vê um crente de longe, você reconhece pelo quê? Pelo brilho. Porque quem é crente tem que ter brilho. A pessoa não pode nem te conhecer, mas ela vai chegar pra você e falar, tu é crente, não é? Se isso não está acontecendo, tem alguma coisa diferente. Aí, começa a rever os conceitos. Porque se estão conversando contigo com uma pessoa que não fala que tu é crente, começa a revisar a tua vida. Começa a revisar os teus modos, os teus comportamentos diante da sociedade. De que forma você tem se reverenciado diante da sociedade? Ou será que você é crente só dentro da igreja? Aleluia. Ser crente só dentro da igreja? Não. Primeiro em casa, na faculdade, na escola, no trabalho, no meio dos amigos, em todo lugar. Devemos ser crente. Porque a todo momento tem pessoas nos vigiando, nos olhando, nos observando e vendo quais são as nossas condutas para nos julgar a todo momento. E ali, quando eu comecei a pensar sobre brilho, eu peguei e falei, Senhor, eu vou estudar sobre brilho. Estudando sobre brilho, eu comecei a ver sobre a estrela. Eu estudei sobre a estrela. E sabe uma coisa que me pegou, que eu fiquei imaginando, que eu fiquei pensando? A ciência diz que há 5 tipos de estrelas. Mas apenas uma me chamou a atenção, que é a estrela maior. A estrela maior, ela não tem brilho. Para ela ter brilho, ela tem que puxar o brilho da estrela menor. Jesus do céu. Você ainda não entendeu. Que mistério é esse? A estrela maior... Pai da eternidade. Estão tentando tirar aquilo que é teu por herança, que papai te... Olha! Estão tentando tirar o brilho que Deus te deu. O dom que Deus te deu. Quer ver uma coisa? O que adianta eu vir aqui puxar o tapete de quem está aqui sentado aqui e tentar sentar no lugar dele?
Sabe o que Deus faz? Ele quebra as pernas da cadeira e faz eu cair. O lugar não é meu. Peguei. Chorou, Peguei foi essa. ele. Quem lutou pra isso aqui foi ele. Peguei. Oh! Quem passou por dificuldades pelo desejo pra isso aqui foi ele. Cada um fica na vocação que Deus te chamou. Se você ainda não está aqui, porque ainda não vai prestar, porque no momento de você estar, Deus vai te colocar. Ele vai ser o primeiro a ter orgulho de te colocar aqui. Aguarda o tempo de Deus. Para de querer tomar o lugar que não é seu. Para de querer tomar o lugar do teu irmão. Há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de você estar em volta e há um tempo de você estar aqui. O Deus que colocou eles aqui em cima é o Deus que vai colocar você também. Mas eles lutaram para estar aqui. Você nem lutou, nem passou por nada e já quer estar aqui? Não tem nem experiência e já quer estar aqui em cima? Não passou nem por isso daquilo que eles passaram, já quer começar a pregar, falar? Deixa papai te tratar primeiro. Deixa. Deixa ele cuidar um pouquinho de você. Deixa. Adquire experiência primeiro. Maravilha! Ai, Jesus, aleluia. Oh, Jesus de Nazaré! Seus irmãos pegaram a túnica e tiraram. Pensaram que ali tinham acabado com ele. A referência dele, o brilho, acabou. Agora, já que ele não tem mais a referência, não tem mais o brilho, vamos jogar ele na cisterna. Segundo estudiosos, eles arriscam a dizer que a cisterna tinha 7 metros de profundidade. E aquela cisterna não tinha água, não tinha nada. E jogaram ele. Não sabemos de que maneira jogaram ele. Imagina agora José, sonhador, que tinha uma visão do além, que tinha uma perspectiva de vida maior, agora está dentro de uma cisterna e olha para o lado direito, só vê parede, olha para o lado esquerdo, só vê parede, para frente, parede, para trás, parede. A visão dele fica limitada. Estão tentando acabar com os sonhos dele, achando que acabou para ele, não tem mais jeito. É, jovem, tem pessoas que pensam que para você não tem mais jeito. Que o teu sonho é impossível. Teu concurso público, ser sargento, ter força. Passar num concurso público para ganhar, sei lá, 30, 40 mil. Entrar numa faculdade, pagar uma faculdade, de ter um casamento feliz, falando que vai ser da mesma forma que foi na tua família, vai ser como você. Estão tentando estragar a tua vida antes mesmo de verem acontecer o que Deus vai fazer. Estão querendo já traçar o teu destino antes mesmo da tua vida ter começado ainda. Antes mesmo de Deus ter começado a fazer o que Ele tem para fazer, já estão querendo falar como vai ser o final. E ali naquele momento que jogaram ele na cisterna, acredito eu que José falou, e agora? Minha visão está limitada. Eu não consigo, eu olho para os lados, só vejo parede. E ali quando seus irmãos jogam ele ali na cisterna, depois pegam ele de volta para poder vender ele. Irmãos, a hora já está avançada. Fica de pé, por favor. Aleluia! Preste atenção. Gênesis 42, a partir do versículo 9, diz que os irmãos de José vão comprar alimento no Egito. Por quê? Porque estava em escassez. E segundo os estudiosos vão dizer, no dia que os irmãos de José vão até o Egito, era um dia em que as pessoas tinham que ficar para se curvar diante do governador. Sabe quem era o governador? José.
Meu Deus do céu. Naquele momento, os irmãos de José estavam ali no meio da multidão. E José vindo para poder se apresentar ao povo, o povo tinha que se curvar diante dele. Sabe o que Deus fez? Fez José lembrar daquele sonho que as 11 estrelas se curvavam diante dele. E José olhando, ele olhou, imaginou eu, ficou assim: meu Deus, é meus irmãos. O sonho que tu me destes lá atrás. Olha por quantas coisas eu já passei. Já passei pelo poço. Já passei pela tentação. Olha por quantas coisas eu já passei. Já fui preso. E agora eu vejo meus irmãos se curvando diante de mim. Aleluia. Será que isso é real? Depois de tantos anos de luta, de peleja, hoje meu sonho está se retornando realidade. Talvez, jovem, você tenha pensado, talvez, igreja, você está pensando que pro teu sonho não tem mais jeito. Meu Deus. Ah, mas já faz tanto tempo. Aleluia. Ah, mas Deus não deve nem lembrar de quando eu pedi. Deus lembra. Aleluia. Deus lembra desde quando você estava no ventre da tua mãe. Aleluia. Deus lembra perfeitamente de tudo aquilo que você pediu. Maravilha. Deus lembra do impossível que você pediu para Ele. Aleluia. E eu tenho certeza que Deus vê as suas atitudes. E Deus sabe se você merece ou não. Jesus. Deus conhece o teu interior. Irmão, José não passou por nada daquilo à toa. Segundo a psicologia diz, é necessário passar por frustração para lá na frente você receber uma recompensa. Aleluia. Se você não passar por frustração, você cresce uma pessoa imatura, achando que tudo é tempo, você sempre vai ser tudo, você sempre vai ter de tudo, você sempre vai ser o melhor, ninguém pode fazer nada, porque você tem que fazer tudo. Ei, não é assim não. Você tem que abaixar mais a tua guarda, tem que descer mais, porque para você crescer, você tem que descer primeiro. Aleluia. Para você estar aqui em cima primeiro, você tem que passar por muita coisa. E esse não foi diferente na vida de José. José teve primeiro que passar por muita coisa para chegar até ser governador do Egito. Aleluia. José teve que passar por muita coisa até ver o seu sonho sendo realizado. Você ainda não passou por nada e já está desistindo? Vai deixar o diabo tomar os teus sonhos? Vai deixar o diabo roubar aquilo que Deus te deu? Aleluia. Se foi Deus quem deu, ninguém pode tomar. Aleluia, Deus. O teu sonho vai se realizar. Por isso que eu te louvo, amigo. É terrível, Jesus, eu te amo. Irmãos, naquele momento, José viu o seu sonho sendo realizado. Aleluia. O tema é, né? Jovem, o que tu buscas? O que tu veio buscar nesta noite? Veio buscar um sonho do passado que até hoje não se realizou? Veio buscar que a sua família venha ser liberta? Seu esposo, seu filho? Alguém que você queria que estivesse aqui hoje com você e não está? O que você veio buscar nesta noite? O Deus do impossível está aqui.